Bem-vindo ao canal Aprendiz Cristão. Querido, esse canal está aí a todo vapor e nós queremos lhe abençoar de alguma maneira, dentro da nossa limitação e pequenez, tentar te abençoar. Eu quero falar sobre esse tema que eu coloquei aí, Jeffrey Dahmer. 2 tipos de cristão. E agora? Você vai entender essa palavra. Primeiro eu quero falar sobre perdão. Esse áudio é para falar sobre perdão. Um assunto tão difícil para algumas pessoas. Tem pessoas que não têm dificuldade em dizimar, mas tem uma grande dificuldade em perdoar. Eu destaco aqui quando Estevão foi apedrejado, estava já prestes a ser apedrejado. Ele olha para o céu, vê o Senhor de pé e ele fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O mesmo exemplo de Jesus na cruz do Calvário, quando disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus falou isso após ser esbofeteado, cuspido em seu rosto, caluniado, difamado, ridicularizado por muitos, e ele libera essa expressão de perdão. O perdão é algo que não tem, como eu posso dizer assim, categoria de perdão. Até certo ponto se perdoa, passou daquele ponto, não se perdoa. Perdão tem que acontecer, perdão tem que se manifestar na vida do cristão. Isso dá um nó na cabeça de pessoas que têm parentes cristãos, parentes crentes, ou são crentes até mesmo, de falar de perdão, porque as pessoas querem viver a lei de Talião, que é olho por olho e dente por dente. Alguém já disse que olho por olho e dente por dente, daqui a pouco todo mundo está cego. Porque quando a palavra diz em Mateus 5, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, eu acho lindo essa fala de Cristo, porque quem libera misericórdia precisa misericórdia. Talvez nós nunca matamos ninguém, mas, querido, quando você trai uma mulher, você mata aquele amor que ela tem com você, aquele carinho, aquele respeito. É uma violência que você aplica na vida dela e não acha certo. Quando você é empresário e lesa os seus funcionários, não lhes paga o que é de direito, você frustra essa pessoa. Tem pessoas que hoje em dia nunca mais namorou porque foi traída lá atrás. Então, violência por violência, cada violência tem seu grau de violência, mas toda violência precisa ser perdoada. Quando a palavra diz assim: ainda que os vossos pecados sejam rubros como a escarlate, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado, todo o pecado. E quando fala rubro como a escarlate, eu creio que seria muito pesado, mesmo que seja muito pesado. Eu coloquei aí no tema da nossa reflexão, do nosso bate-papo, Jeffrey Dahmer. 2 tipos de cristão. E agora? Eu estava esses dias assistindo um filme. E este filme era a história desse rapaz aí, que é esse da foto mesmo, Jeffrey Dahmer. Esse rapaz foi considerado um serial killer, um dos piores serial killers da América. Ele era conhecido como um canibal. Esse homem, para você ter ideia, ele matou, se eu não estou enganado, 14 jovens. Ele tinha uma tendência homossexual, ele tinha atração pelas suas vítimas, e uma das vítimas que ele teve foi um jovem de 14 anos, bem jovem. Ele perfurava o crânio dessa pessoa para que ela ficasse como um zumbi. Ele queria criar essa pessoa como se fosse um zumbi, porque não queria ficar só, não queria que essa pessoa o abandonasse jamais. Mas não deu certo, é claro. E ele tinha isso, ele matava as pessoas, esquartejava as pessoas e às vezes até comia parte do corpo das pessoas. E depois de muito tempo foi descoberto esse rapaz, ele foi preso. Na época ele foi condenado, se eu não estou enganado a leitura que eu fiz, a umas 13 penas de morte. Se uma já é suficiente, ele foi condenado a 13, de tão brutal que aconteceu com ele. Mas o que está em questão, irmão Wagner? O
que está em questão, eu não sei se o filme ele é verdadeiro, se todo o enredo do filme ele é verdadeiro. Eu fiz uma pesquisa no YouTube, mas não me deixou tão claro a verdade. Alguns falam que ele foi morto de uma maneira, outros falam que ele foi morto de outra maneira. Por isso que é complicado você se orientar pelo YouTube, por redes sociais, por Wikipédia, o que seja, porque há muito divergência entre opiniões. Mas nesse filme em especial, ele chega uma hora que ele ouve acerca de um outro serial killer, que é aquele serial killer que talvez você conheça, que ele também se vestia de palhaço e matou muitas pessoas. E esse serial killer que se vestia de palhaço, diz a história que ele se converteu, que ele aceitou a Cristo e teve paz na sua vida, embora ele morreu de pena de morte. E esse Jeffrey Dahmer ouviu essa história e ele queria sentir essa paz que estava sendo anunciado, esse perdão. Um dia ele conversa com um padre, um capelão que vai ali no presídio, e ele pergunta se Deus perdoaria ele mesmo tendo tantos pecados. E então ele decide se batizar. Ele demonstra pela sua fala, pelo menos, que de fato e verdade ele está arrependido. Então ele desce as águas, se batiza e, segundo o que falam, ele foi perdoado. Mas um outro detento, dizendo pelo filme pelo menos, ele se dizia cristão também, devoto de Deus. E quando Dahmer está sendo batizado, ele está pedindo para Deus uma direção, que Deus falasse com ele. E é ele que mata Jeffrey Dahmer na cadeia, usando pesos ali da academia da prisão. E quando ele mata ele diz no filme pelo menos que Deus falou com ele e que Deus usaria ele como ferramenta para limpar a terra. Então são dois crentes, digamos assim, né? Um que reconheceu o pecado, digamos assim, se converteu, e o outro que não aceita a conversão de ninguém e ele quer matar alguém, ele quer ser mão de Deus na terra. E ele mata Jeffrey Dahmer. Uma vez um irmão me perguntou, ele falou em casa, ele me perguntou, ele falou que a pessoa podia servir a Deus, mas não ser salvo. Que a pessoa poderia fazer muito serviço para Deus, mas não ser salvo, porque a pessoa fez muita coisa má. Eu falei, mas como assim você está falando? Eu falei, rapaz, era um crente muito antigo, muito mais tempo de cristianismo, digamos assim, do que eu. Mas tem gente que está muito tempo na igreja e não aprende nada. Eu falei, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aí eu falei, Pedro, ladrão da cruz. O que Jesus falou para o ladrão da cruz? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque houve uma confissão. Aí ele tomou um choque. Ele não pensava que seria dar aquela resposta. Ficou sem forças de argumentos. Então, querido, para nós pensarmos hoje aqui no Aprendiz Cristão, não quero que o vídeo fique muito longo, até quando, até que ponto, até quando e até que ponto nós perdoamos? Eu já perdoei pessoas que me fizeram mal. Só que hoje em dia, lendo a Bíblia com mais calma, eu perdoo, mas ser meu amigo de novo é outra história. E há quem pense que porque eu não aceito que a pessoa seja meu amigo, eu não perdoei. As pessoas pensam que você perdoar é ser um débil mental, é ser alguém que sofreu amnésia, esqueceu. Não existe isso, querido. Você lembra do mal. Há um ditado no mundo que gato escaldado tem medo da água. Então você anda pisando em ovos com essa pessoa daqui por diante. Olhando, quando a mulher adulterou e ninguém a apedrejou, Jesus falou para ela, vai, não peques mais, querida. Quem fala e defenda, nossa, ninguém apedrejou ela, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Peraí, querido, Jesus falou para ela, vai, não peques mais. Ela passou por um triz de ser apedrejada, mas não foi. Então, que tome cuidado com isso. Mas até que ponto nós estamos mudados? Aqui em São Paulo tem aquele motoboy que matou muitas mulheres aqui na região do Jabaquara. Aquele rapaz diz as histórias, né, que ele se converteu. Eu sei que muitos dizem que se converte para ter benefício na prisão. Se ele diz que se converte, ele vai para a ala cristã. Na ala cristã, lá é difícil, porque os próprios presos vê o testemunho dessa pessoa, se ele é crente mesmo. Se ele não é crente, na cadeia existem as disciplinas que eles chamam, acionam para dar uma correção nessa pessoa. Se, por exemplo, ela fala que é cristão e vê o cara fumando maconha, ele vai apanhar muito, se não for quase morto,
porque está mentindo para a comunidade carcerária. Então tem que ter postura que testifique que ele é da área do cristão, mas muito fala para ter benefícios. Usam argumentos para terem benefícios. E isso não é louvável, correto, certo, mas muito falam isso. Então entenda isso, que se ele se converteu, você conseguiria congregar com ele? Você conseguiria ceiar com ele? Toda a ceia dar a paz do Senhor para ele? Quando ele vai para a igreja dos outros, maravilha, mas se for para a tua igreja e para a minha? Eu sei que é uma palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão de muita reflexão, mas a questão não está nem em questão de liberar perdão para alguém. A questão está em não conseguir liberar o perdão. A questão é em nós estarmos doentes e não conseguimos tomar o remédio. O remédio existe, mas nós não queremos tomar o remédio porque na nossa mente não concordamos, não aceitamos as mudanças, as alterações. E isso é complicado. Então, querido, perdoe. Perdoe porque você já foi perdoado. Perdoe porque Jesus te perdoou. Essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão. Até que ponto perdoamos? Lembrando que o perdão na Bíblia não tem nível. Até tal ponto eu perdoo, até tal ponto exagerou, não vou perdoar. E aí, como é que fica? Como eu já conheci pessoas que eram prostitutas, traficantes, bandidos, assassinos, que eu já conheci. E aí? Como não perdoar? Se a pessoa foi regenerada pela salvação em Cristo e pela cruz do Calvário. Então essa é a palavra, tá bom? Pense um pouco e Deus te abençoe. Querido Deus e Pai, abençoa cada ouvinte, nos dá graça para liberar o perdão e sermos mudados, em nome de Jesus. Querido, se inscreva no canal, visualize muitos vídeos aí para nós ir caminhando. Um abraço, vamos nos falando, até o arrebatamento.